Então, nossa aula síncrona 7, contando as aulas regulares. Eu vou abrir para tirar dúvidas da semana 6 e vou passar alguma coisa dos tópicos da semana 7. Mas nesta semana não tem muito assunto prático, recursos de C, não. Eu vou cobrar coisas que a gente já viu nas semanas anteriores. Aí vai ser uma semana para praticar o que já viu. E vai ter um assunto teórico, certo? Mas vamos começar com dúvidas da semana 6. Quero abrir primeiramente para vocês perguntarem. Estão com alguma dúvida de algum assunto? Querem fazer alguma pergunta específica sobre a atividade prática? Pode ser dúvida teórica também. Então, primeiramente, quero deixar aberto e fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Nenhuma pergunta é simples demais. E aí? Podem falar. Preferência áudio, que eu estou sempre olhando o chat aqui. Clebson pergunta. Não entendi muito bem a última atividade. Pode ser qualquer valor inteiro ou tem que ser do exemplo que o senhor deu? Você deixa lá como uma variável inteira, certo? Eu acho que você se refere ao n, né? Que eu peço para variar de 1 a n. A ideia eu até estava previsto falar aqui. A ideia é muito parecida com o exemplo 3 que eu fiz na aula de dúvidas no sábado. Muito parecida. Então, vou mostrar aqui o código que eu fiz no sábado. Eu criei aqui uma função 1, na verdade ela está aqui só declarada de forma antecipada, adiantada, mas não está a definição completa. A função 1 mesmo está aqui embaixo. Então, a função 1 que eu criei, ela é muito simples e ela não é recursiva. Na atividade, vocês têm que fazer uma função recursiva. Essa é a diferença principal aqui desse código. Ok, e dentro da main, eu chamo essa função, mas eu não chamo só uma vez. Inclusive, eu chamei aqui, ó, já passando o valor dela como parâmetro para o printf. A função vai ser chamada e o valor que for retornado por ela vai ser usado aqui como parâmetro para o printf. Aí o printf vai imprimir esse valor que foi retornado. Você pode também atribuir esse valor a uma variável fora do printf e depois passar a variável. Digamos, você pode chamar o valor de retorno de fx, como se fosse f de x na matemática. Né? Aí eu faço fx, recebe o valor de retorno da função 1. E aqui eu passo fx. Bem, nesse for, então, eu vou chamar várias vezes a função 1. Esse é o que eu queria mostrar. Quantas vezes? Esse for eu fiz variar de 1 até 3. De 1 até 3. Então, ele vai chamar 3 vezes. E esse valor do contador, ele próprio é passado para a função. Então, eu vou passar a função, vou chamar a função passando o valor 1, vou chamar a função passando o valor 2, vou chamar a função passando o valor 3. Encerra. Quero que vocês façam similar, só que aqui não são 3 vezes. É um número parametrizado de vezes. E esse parâmetro vai ser uma variável que você pode fazer um scanf para ler o valor nela ou não, ou você pode simplesmente atribuir um valor a ela aqui, porque aí eu vou poder testar variando o valor dela, certo? No código. Ou posso, se você fizer scanf, eu vou testar variando na hora da execução. Certo? Esclareceu a dúvida?
Professor, se se importa de explicar novamente, porque eu tive um probleminha com o som, aí tive que sair e voltei agora. Ok, mais rapidamente, certo? Dentro da main, você vai chamar a função. Qual função? Alguma função recursiva. Na atividade 6 eu peço isso. Você vai chamar a função N vezes. E então vai ser um for parecido com esse aqui. Ou pode ser um while também. Certo? Só que o meu for, ele só vai chamar 3 vezes a função. Do jeito que está aqui, é um 3 fixo. Para eu variar, eu posso mudar o valor aqui. Agora vai chamar 5 vezes. Um de vocês eu quero que seja uma variável n aqui, que você faz um scanf nela, ou que você atribui o valor dela antes. Essa é a diferença principal. E tente variar alguma coisa, certo? Não quero que você pegue só esse código e não quero que fique muito parecido com esse código, mas a lógica está bem próxima. Está bem colher de chá para vocês aqui. Certo? Então, o que vai ser feito é parecido com o que está aqui nesse código, mas tem que implementar uma função recursiva. Pode ser qualquer função recursiva. Pode ser os exemplos que eu dei na aula, pode ser uma função arbitrária, louca, que você inventar. Não fique à vontade. Quanto à função que você vai implementar. Correspondente a essa função 1 aqui. Esta não é recursiva. Você vai ter que fazer uma recursiva. Ok, alguma pergunta? Mais? Alguém tem uma dúvida aí da atividade teórica? É? Michele Nicole falou alguma coisa da segunda questão, da teórica. Qual é a dúvida? Eu não entendi o jeito que está aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, sobre qualquer comando, sobre qualquer assunto dos que a gente viu? Hein? Pode ser pergunta simples, boba, assim, você achar que seja coisa boba, mas se é uma dúvida, me atrapalha, certo? Ah, Michele Nicole não entendeu como é ser o parâmetro inteiro e devolver float. Ah, você não precisa devolver o mesmo valor, não. É só a assinatura da função que tem que respeitar isso. Como é por dentro, não importa. Então, por exemplo, essa é uma função que recebe um parâmetro inteiro, x, e retorna um valor inteiro. Então, lá eu pedi para receber inteiro, retornar float, né? Me parece? Então, pronto, você só vai escrever uma função que respeite isso. Ela recebe inteiro e retorna float, que tem aquele nome, e na hora de retornar, você não vai usar a variável inteira, porque você tem que retornar um valor float. Você até pode usar a variável, porque vai ter que acontecer uma conversão dela para float. Mas eu pedi lá o que é para retornar, um valor lá. O parâmetro, na verdade, vai ser ignorado. Eu só quero que você seja capaz de escrever a assinatura da função corretamente. E é uma questão muito simples. É só ver o formato, como declarar uma função que retorna valor. O retorno vai ser float, o parâmetro vai ser inteiro. E pronto. E no resto você segue que está lá o nome da função. Eu digo lá qual é o comando que tem que ter, eu digo qual é. Então é isso. Pareceu? Rodrigo, quais são os assuntos novos, especificamente, que o pessoal está tendo dificuldade? Função recursiva. Pode usar o fatorial, Clebson, na sua atividade, sim. Diga uma dúvida específica da semana 5, 6 e 7. Seria bom pegar um dos exemplos e dizer, esse exemplo, não entendi. Porque
Só explicar de novo, vocês têm à disposição os vídeos, aí você lê o vídeo de novo. Tem à disposição de vocês as leituras, aí você lê de novo, se não entendeu o assunto. Então, porque senão eu vou dar a explicação igual. Então, seria bom pegar um exemplo, eu não entendi esse exemplo, não entendi o que acontece aqui nessa linha. Ou naquele ponto do vídeo, diga assim, no minuto 2 do vídeo, quando disse isso, não entendi. Eu sei que função recursiva pode causar assim, uma estranheza inicial. Com o tempo, você adquirindo experiência de programação, você passa a aceitar bem a ideia da recursividade. E eu dei um exemplo da execução, né, no segundo vídeo. O que é que acontece na execução? Para mostrar que cada chamada da função, ela é tratada como se fosse tudo zerado. As variáveis são uma nova cópia das variáveis, os valores delas são diferentes, tudo mais. Comando for. O comando for eu não expliquei em videoaulas, mas ele foi explicado, foi parte de leitura. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Ele é um tipo de laço, comando de laço, ou comando de repetição. E estou esperando, já que gosta de travar quando estou fazendo durante as aulas. Ok, pronto. Aqui um programa zerado para a gente fazer um bem simples. Vou criar aqui uma variável que vai servir de contador. Eu gosto de fazer o contador partindo do 0, mas você pode fazer partindo do 1. Em algumas situações, você pode precisar de um ou de outro. E o for vai ser uma repetição que eu digo. Na verdade, o contador aqui eu não preciso inicializar. Só preciso criar, declarar. O for você vai dizer como é que esse contador vai ser inicializado, como é que ele vai ser incrementado e quando é que o for deve parar. Primeiro você diz aqui dentro do for, entre parênteses, certo? Como ele é inicializado, ele vai receber 0, ponto e vírgula. São 3 informações que tem dentro do for, separadas por 2 pontos e vírgula. Primeiro, como é que o contador é inicializado? Com 0. Ok. Dá até para inicializar 2. Você pode colocar separado por vírgula. É meio raro, mas você pode inicializar 2 contadores aqui, separando por vírgula, vírgula simples. Não vamos confundir, não. O terceiro comando, vamos pular para o terceiro, você diz como é que ele é incrementado. Pode ser i mais igual a 1, quer dizer que ele é incrementado de 1 em 1. Ou i mais mais, também quer dizer que é incrementado de 1. Ou mais i, também vai ser incrementado de 1. Esse incremento acontece no final, depois que ele executa o comando que está dentro do for, ou o bloco de comandos que está dentro do for. Ele inicializa com 0, executa o que está aqui dentro. Eu vou colocar um printf só aqui, dizendo o número da iteração e passando o i. Quer dizer que eu vou imprimir o valor de i aqui, chamando isso de uma iteração. Cada execução do laço recebe esse nome, iteração. Então, você pode incrementar de 1, pode incrementar de 2. É bem mais comum você incrementar de 1, assim com i mais mais. Mas eu tenho usado i mais igual a 1, porque é um comando que você vê em outras linguagens. Mais mais é bem de C e tem algum detalhezinho sobre ele que pode confundir. Ok, inicializo com 0, ponto e vírgula. Vou incrementar de 1 em 1 quando chegar no final. Executo, incremento. Executo, incremento. Desse jeito é que vai ser incrementado.
Quando é que para? É aqui no meio que eu digo quando é que para. É a condição. É o mesmo tipo de condição que você colocaria no while. Então, pode ser geralmente é uma condição no próprio contador i, que você vai dizer i menor do que 10, por exemplo. Ele vai executar 10 vezes, variando de 0 a 9. Dá 10 vezes. Se você começar em 1, você pode fazer com menor ou igual a 10, que aí ele vai executar 10 vezes também. Mas é comum a gente usar 0, até porque array, você vai querer percorrer um array, aí vai usar índice de 0 a 9. Então, na computação, tem que se acostumar a começar a contagem no 0, certo? Deixa eu rodar isso aqui. Ele vai começar com 0, roda uma vez, incrementa, testa. Aí, roda outra vez, incrementa, testa. É assim que ele vai funcionar. Como eu previ, olha só, ele vai fazer interações com o i variando de 0 até 9. Quando o i é incrementado e chega no valor 10, aí ele para, ele não faz outra iteração, outra execução dos comandos do for, não faz. Aí encerrou. Então, isso é o for. Ele é equivalente a usar o while desse jeito aqui. Eu teria que inicializar o i0. A mesma condição que está aqui vem para o while. E esse mesmo incremento pode ficar aqui embaixo no comando while. O mesmo comando que está dentro do for fica aqui, antes do incremento. Pronto, o for vai ser igual a esse while aqui. Eu vou colocar um printf para separar as saídas deles. Só um tracinho, um hífenzinho. Deixa eu ver qual foi o erro aqui. Ah, o nome do printf está errado. Vamos executar. Interação de 0 a 9, interação de 0 a 9. Idêntico, certo? Então, um for desse jeito é uma forma só mais simples, mais sucinta de fazer um while desse jeito. Menos linhas de código. Então é isso. Ok, Márcio. Quem entendeu o for? Rodrigo? Legal, que bom que esclareceu. Conseguiu aí achar qual era a sua dúvida? Alguma delas ou algumas delas? Nesses últimos assuntos. Eu espero que o assunto de arquivo vocês tenham achado fácil, porque é basicamente printf e scanf com um parâmetro a mais. E um comandozinho a mais, que é uma função que vai abrir o arquivo. Só, você abre... Esse é o básico de arquivo, certo? Dá para fazer um monte de outros comandos e outras coisas com arquivo, mas o que a gente viu, você pode fazer abertura para escrever e abertura para ler arquivo. Para escrever, abre com W. Cadê aquele exemplo que eu estava vendo nesse instante? É esse aqui do slide. Então, você vai abrir o arquivo para escrever. Isso ainda é revisão da semana 6, certo? Você usa esse comandozinho aqui, fopen, que é de file open, passando W. W indica write, indica escrita. Pronto, significa que você vai escrever no arquivo. Então, você vai fazer printfs que vão ser escritos no arquivo. Vai fazer fprintf, na verdade. Assim, quase idêntico ao printf, só com um parâmetro antes. Só. Agora, se você já tem um arquivo escrito e você quer ler do arquivo, aí você vai fazer um fopen passando R, que é de read, e você vai fazer fscanf, passando o arquivo. Então, ele vai ler dados para salvar em variáveis, mas vai ler vindo do arquivo. Na sequência, na ordem que tiver lá no arquivo, é nessa ordem que ele vai obter os dados para salvar em suas variáveis. Esse assunto de arquivo, eu acho que não... Quem deu uma boa olhada nos vídeos, no exemplo, e talvez no vídeo da aula de sábado,
não deve ter dificuldade com o arquivo. O assunto de função recursiva, eu entendo que cria uma dificuldade assim, inicial, mas lá tem exemplos, então você pode pegar os exemplos, rodar, dar uma olhada. Grosseiramente, essa característica recursiva é uma característica interna da função. Externamente, você entende. Como chamar a função, já foi assunto também anterior. Então, deveria estar entendendo tranquilo. Tem a ver com funções que retornam valor. Apesar que função recursiva pode não retornar valor também. Júlia, não entendeu bem a parte de exponenciação da função recursiva? Cleber, um exemplo básico de arquivo são os dois vídeos. Os dois vídeos são exemplos básicos. E mais a aula de sábado, onde eu explico em detalhes esse exemplo 3, mas é o que eu estava dizendo. Usar arquivo é usar printf com um parâmetro a mais e com um nomezinho um pouquinho diferente, fprintf. Então, esse exemplo aqui, deixa eu apagar o fprintf. Ele vai 5 vezes chamar a função, imprimindo qual foi o x e qual foi o valor f de x que a função retornou. O valor fx que a função retornou. Ele vai imprimir função 1, o valor x aqui é igual ao valor f de x, tá vendo? Isso vai imprimir onde? Na tela, no printf. No printf. Então, os valores que a função retornou, quando recebe 1, 11, quando recebe 2, menos 1, e todos os outros casos, menos 1. Vamos fazer ele imprimir em arquivo agora. Você declara uma variável dessa, abre o arquivo usando esse comando fopen, aí ele vai recuperar informações do arquivo e salvar numa variável. Essa é uma variável que existe para arquivos, ela tem um tipo file, que quer dizer arquivo, é algum tipo de struct lá, com dados porque para abrir arquivo precisa do sistema operacional, então os dados que estão aí são dependentes do sistema operacional, se é Windows, se é Linux. Mas você usa assim, totalmente indiferente, fica oculto de você os detalhes do que é abrir um arquivo. Você só chama a função e vai abrir o arquivo. O nome do arquivo é saída.txt. Se eu olhar aqui, já existe o arquivo, mas eu vou apagar ele. Ele não tem nada, eu vou apagar. Assim, deleto o arquivo. Sumiu o arquivo agora. Certo? Então, eu quero imprimir essa mesma coisa aqui em arquivo. Eu abro o arquivo desse jeito. Ao invés do printf, eu vou fazer um fprintf, que funciona quase igual, esses mesmos parâmetros aqui, eu posso passar do mesmo jeito, vou fazer esse ajuste, pronto. Só que vou imprimir em maiúsculo, só para o arquivo sair diferente do que está aqui. E tem um parâmetro a mais antes do que os parâmetros que a gente está acostumado a passar no printf. É o arquivo. O resto é igual ao printf. Uma string de formato e os argumentos, cujos valores vão ser usados para montar a string que vai ser impressa. A string de formato tem campos que são lidos desses valores. Né? Então, no fprintf, isso aqui, do segundo parâmetro em diante, é igual a printf. E aqui você diz a variável que representa o arquivo que você quer imprimir. No final, tem que dar um close no arquivo, é o comando fclose passando a tal variável. Se eu rodar aqui, ele ainda está fazendo o printf, então a gente vai ver o printf aqui ainda. Mas ele fez também o fprintf, bem parecido, só que com o nome função maiúsculo. Eu tinha apagado o arquivo saída.txt, mas olha ele aqui. Ele foi aberto, aí, como não existia, ele é criado. E o que é que tem nele? Vamos clicar. Olha aí, exatamente essa mesma saída, com o nome função maiúsculo. Tem gente pedindo para entrar no Telegram na aula. Então, é esse o exemplo básico de arquivo. E lá tem um vídeo ensinando também como ler com fscanf. O que você sabe de printf, aplica para arquivo, assim, com mínima alteração. O que você sabe de scanf também, você pode ler os dados do arquivo na sequência em que
estão no arquivo usando sucessivos scanf. Aí eu acho que é uma coisa que você aprendeu printf, aprendeu scanf, você consegue usar arquivo com facilidade. Só meio que decorar esses comandozinhos de abrir arquivo, como declarar a variável que representa um arquivo, que é desse jeito. O nome você pode escolher, porque isso é uma variável, certo? Uma variável que tem os dados do arquivo dentro dela. Vou chamar ela de arquivo. O que você precisa decorar é mais o tipo. Qual é o tipo quando é arquivo? É esse file asterisco. O file, em português, FILE, file, né? Esse nome em inglês. Depois tem que passar essa variável arquivo para todas as funções que usam o arquivo. fprintf, fclose, fopen, fscanf. Então, eu imagino que seja bem tranquilo. Mas tem que ver os vídeos. O vídeo de sábado, se ainda não... Se quiser um reforço na explicação. Mas aí no sábado, eu expliquei justamente, eu construí esse programa no vídeo do encontro de sábado. Você vai me ver desenvolvendo isso aqui. Eu não tinha desligado esse celular, não. Acho que eu reiniciei. Vou desligar agora. Júlia quer explicação sobre função recursiva. Veja, o que é função recursiva, para você entender, não precisa entender necessariamente aquela minha explicação sobre exponenciação. Porque naquela explicação, eu fiz meio que um desenvolvimento matemático para você entender por que é que aquela função recursiva funciona. O que é que ela funciona. Mas função recursiva é simplesmente uma função que chama ela própria. Então, é porque a recursão acaba sendo um mecanismo de repetição, sabe? Por exemplo, eu quero imprimir 10 vezes o Hello World. Solução fácil. Solução Nutella. Eu faço um for, um contador aí variando de 0, enquanto for menor que 10, um Hello World dentro. Ok, solução mais, um pouquinho mais avançada, não é muito não, um pouquinho só. Vou fazer uma função recursiva que imprime 10 vezes o Hello World. Vai ser até uma recursão que não retorna o valor. Ela vai ser, vou criar a função chamada print hello, passando aqui o número de repetições. Certo? Aí, vou fazer implementação recursiva, deixa eu só mostrar já como é que eu vou chamar. Quem chama aqui, ele precisa só entender o que a função faz, mas por dentro, não importa se ela é recursiva, se ela não é. Pode ser que isso aqui seja desenvolvido e fique dentro de uma biblioteca e outra pessoa vai dar o include na sua biblioteca para usar. Quem vai usar só precisa saber o que é que faz a função. Aí você diz, não, essa função aí, ela imprime Hello World o número de vezes que você passar como parâmetro. Aí o cara, tá, outro programador, que não foi quem criou o print hello. Ele vai dizer, tá, então eu quero imprimir hello World 5 vezes. Vou chamar a função assim e vai funcionar. Como a função é lá dentro, não sei, não quero saber. Eu só sei que quero imprimir Hello World 5 vezes, então estou chamando a função do jeito certo. Agora, você que vai desenvolver a função, pode fazer o for que eu disse, ou pode fazer uma solução recursiva assim. Vamos supor que o cara passou que o número de repetições que ele quer fazer seja o valor 0. Ele quer fazer 0 impressões do Hello World, nenhuma. Então, eu não vou fazer nada, eu encerro a função por aqui, return. Essa função não retorna valor, então é um return sem valor. Return. Encerra a função. E acabou-se. Eu posso até melhorar um pouquinho, deixar essa função segura. Vai que alguma pessoa assim, descuidada ou maluco,
passou um valor negativo. Eu quero imprimir hello menos 2 vezes. Isso pode acontecer também em situações de overflow, uma variável foi incrementada demais, ultrapassou o valor máximo, aí ela volta para um valor negativo. Aí, bem, seu programa vai ficar protegido se você fizer isso. Quando as repetições que o cara passou como parâmetro forem 0 ou menor que 0, não imprimo nada, só retorno. E se for um valor maior que 0, não preciso colocar else aqui, porque quando ele retorna, acabou-se. Então, só vai entrar aqui se não entrou no if. Se for um valor maior que 0, né? Não menor ou igual, ou seja, maior. Então, eu tenho que imprimir pelo menos uma vez o Hello World. Eu vou imprimir só uma. Eu só tenho que imprimir o Hello World passando como parâmetro o número de repetições que foi recebido nessa execução. Hello World e um número aqui. Pronto. Isso imprime Hello World uma vez. Isso não imprimiu as 5 que foram pedidas nessa chamada, por exemplo. Só imprimi uma. Fica faltando imprimir quantas? Veja, se ele pediu para imprimir, vamos chamar isso aqui de N vezes. Se ele pediu para imprimir N vezes, você já imprimiu uma vez. Falta imprimir mais quantas? Falta imprimir N menos uma vezes. Aí você faz o seguinte. A falta imprimir N menos uma vezes. Vou chamar essa minha mesma função, passando agora um parâmetro menor, o valor menor, N menos 1, que é o número de vezes que falta imprimir. Pronto. Nessa chamada, eu imprimo uma, mas agora eu faço uma chamada recursiva para voltar, reexecutar esse código e imprimir mais uma, e mais uma, mais uma, até que em algum momento esse parâmetro vai cair tanto de valor que chega a 0, aí ele para de imprimir e retorna, e aí vai retornando e desempilhando todas as chamadas que foram feitas. Pronto, aí funciona como um mecanismo de repetição. Uma recursão feita assim, principalmente quando é uma recursão na cauda, uma recursão no final uma chamada recursiva no final da função. A recursão de cauda vira um for tranquilo. Então, isso aqui é equivalente a fazer um for que repete N vezes. Vou só rodar aqui para ver. Olha aí, Hello World 5, 4, 3, 2, 1. Por que é que ele foi incrementando? Porque ele imprime o número de repetições que foi pedido, decrementa e chama a função de novo. Aí ela executa de novo com o valor decrementado. Então, ele imprimiu Hello World 5, começou aqui, né, com o valor 5, chamou a função, aí executou Hello World 5, chamou a função recursivamente, aí agora o valor que veio para cá foi 4, ele imprime Hello World 4. Aí chama recursivamente passando 3, ele volta a executar tudo de novo, imprime Hello World, um valor agora novo que está 3. Aí ele chama passando o valor 2, ele volta para o começo, executa tudo de novo, imprime Hello World 2, chama Hello World passando 1, aí ele imprime Hello World 1, chama passando 0, aí ele vem para cá, chega no 0, dá um return, não imprime nada. Aí quando ele retorna, ele vai retornando para cada uma das chamadas anteriores, que é um desempilhar da pilha de chamadas que vai acontecendo. Toda vez que ele desempilha, ele volta para esse ponto do código e termina a função. Aí volta para a chamada anterior, que vai estar nesse mesmo ponto do código, e encerra a função. Então, é por isso que sai 5, 4, 3, 2, 1. E é por isso que eu digo que funciona como um mecanismo de repetição, nesses casos principalmente. Esse porcento de Clebson que você pergunta, era quando eu estava nesse exemplo, porque eu não fico vendo o chat, aí não sei em que momento você perguntou. Esse porcento D foi só para ilustrar em que ponto foi impresso cada Hello World desse. Você pode remover, sim, sem problema. Eu imprimi 5 vezes o Hello World. Ok. Agora, deixa eu imprimir o porcento D agora de uma maneira diferente.
Se eu fizer a chamada recursiva primeiro, passando N-1, e só quando eu voltar que eu imprimir o Hello World, aí a gente vai ver não mais ele 5, 4, 3, 2, 1, mas a gente vai ver ele na ordem 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Porque ele primeiro vai imprimir com o valor decrementado para depois imprimir com o valor normal. Então, chega o valor 5, aí ele faz, não, imprime primeiro as outras 4 vezes. Depois eu imprimo o Hello World 5. Aí quando chega no 4, ele também vai dizer, não, primeiro imprime as primeiras 3 Hello World aí. As primeiras 3 impressões Hello World, depois eu imprimo o Hello World 4. Quando ele entrar no 3, o 3 vai dizer, não, primeiro imprime as 2 primeiras, depois eu imprimo o Hello World 3. Aí acaba que sai nessa ordem. Então, essa é uma função recursiva, mas que não retorna valor. Um exemplo exponencial foi um exemplo mais matemático, que teve uma explicação matemática para dizer por que é que aquele valor vai ser justamente o valor 2 elevado a n. Porque como a recursão serve como um mecanismo de repetição, eu posso fazer as repetições 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 acontecerem via recursão. Quer dizer, esse n aqui, que era repetições do Hello World, eu posso usá-lo. Deixa eu adaptar para isso aqui virar um programa que calcula o exponencial. Vou mudar o nome não, vou deixar print hello. Então, se n for não menor ou igual, mas se for igual a zero, se n é expoente aqui, é um exemplo exponencial, certo? Então, o valor é 1. E vamos considerar que a base é 2. Eu vou fazer uma exponenciação na base 2. Ok, aí eu posso agora calcular uma exponenciação para um n que não é zero, para um n que é maior que zero. Estou assumindo. Posso calcular assim. Primeiro eu calculo a exponenciação com n menos 1. Poxa, senão vai ficar muito comprido. Vou calcular o valor com o expoente anterior. Quer dizer, que valor vai ser retornado aqui? Se essa implementação estiver correta, vai ser calculado o valor 2 elevado a n menos 1, a exponenciação na base 2 com o expoente menos 1. Então, como é que eu pego um 2 elevado a n menos 1 e aplico alguma operação para ele virar 2 elevado a n? É só multiplicar por 2. Então, 2 vezes o 2 elevado a n menos 1 que foi retornado. Vai dar o valor certo, na propriedade matemática da exponenciação. Faço 2 vezes 2 elevado a n menos 1, é uma multiplicação com potência de mesma base. Repete a base, que é 2, e soma os expoentes. n menos 1 com 1, vai dar n. Então, isso aqui, multiplicando 2 vezes 2 elevado a n menos 1, vai dar 2 elevado a n. Então, eu estou definindo a função print hello e confiando que ela já consegue calcular para expoentes menores. Então, é um processo aqui meio circular. Mas funciona desde que você tenha um caso que trate o menor de todos os expoentes. Eu tenho, é o caso 0. Então, isso aqui vai funcionar. Aí eu posso imprimir o que essa função vai retornar. Vou fazer só um imprint de %d aqui. Passando 5, 2 elevado a 5 é 32, certo? Vamos ver quanto a função vai retornar. Aí, 32. Novamente, temos recursão como um mecanismo de repetição. Que aí eu faço os repetidos multiplicações por 2 por meio da recursão. A cada passo de recursão, ele faz uma multiplicação por 2. Calcula anterior e depois, quando recebe, multiplica uma vez por 2, aí retorna. Retorna para outra print hello que chamou ela antes. E vai fazendo isso e multiplicando por 2 até que retorna para cá. A primeira chamada disparada na main. Não deixem de ver, para entender recursão,
ver e rever, se precisar entender. A aula de pilha de chamadas, que foi dentro de uma aula síncrona, e a segunda aula de recursão, que no final eu vou mostrar como é que a pilha de chamadas processa uma recursão. Na verdade, é como ela processa qualquer chamada de função que acontece, uma função chamando outra, chamando outra, chamando outra. Então, lá nessa segunda aula de recursão, você vai entender melhor, certo? Que cada chamada ela tem seu contexto separado, seus próprios valores de variáveis. Cada chamada recomeça a execução do código, mas sem alterar a execução anterior. Então, a função que eu chamei aqui, print hello, chamando print hello, vai criando informações separadas. Quando uma retorna, continua a anterior de onde parou. Aí quando essa retorna, continua a anterior de onde parou. Tem que ver aquele vídeo, tentar entender. E se tiver dúvida, pode fazer alguma pergunta específica sobre aquela explicação. Vocês querem os slides da semana 6 lá no Classroom, né? Eu não lembrava, que ainda não estava. Clebson, sua dúvida sobre retornar valor não é uma dúvida sobre funções que retornam valor em geral, porque isso aqui não é questão de recursão, não. Isso é função que retorna valor. É essa a sua dúvida? Sim. Só para responder direitinho, no slide da semana 6 eu posso colocar lá no Classroom, tá, Michele? E eu achei que tinha colocado. Semana 6, não tem os slides, né? Ok, eu vou colocar. Tem, Clebson. Função que retorna valor, não vale a pena começar por recursão para entender. Vou começar por um exemplo mais simples. Uma função que sempre retorna 10. Por exemplo. O que acontece com a chamada de função, quando ela retorna valor, é que ela pode ser usada como se fosse uma variável, como se fosse um valor numérico literal. Ela pode ser usada nos mesmos contextos. Então, aqui eu poderia fazer int x igual a 10. Posso. Né? Declaro e inicializo uma linha só. Ou eu posso fazer int x igual a uma chamada de função. Porque aqui vai acontecer o seguinte, na execução disso, não vai ser uma execução direta, que pega o valor e já atribui aqui e passa para o próximo, não. Quando ele chega aqui, isso é uma função, então ele para a main, e aí a aula de pilha de chamadas também se aplica aqui, ele para a main, deixa a main congelada nesse ponto, e agora vai executar print hello. E talvez print hello tenha vários comandos aqui antes, num caso geral, uma função qualquer, ela pode ter vários passos. No final, depois de calcular, acessar um arquivo, fazer sei lá o quê, né? Pode acontecer de uma função acessar arquivo nesse processo. Aí ela já sabe qual é o valor que vai retornar, e o valor 10 ela retorna. Aí volta para mim, e no lugar onde a função foi chamada, aquele valor que foi retornado é usado. Então, é como se isso aqui virasse o valor 10. E, bem, isso é uma função que retorna valor. Ela faz o código desviar para a execução da função, executa toda a função, e quando ela retornar um valor, o valor é usado no lugar onde ela aparece. Isso acontece durante a execução, certo? Então, se eu rodar aqui e imprimir o valor de x, o valor de x vai ser 10, porque ele vai executar a função, produzir o valor 10, vamos pensar assim, que ele produz um valor. E o valor que foi produzido é usado aqui e atribuído a x. Eu posso até fazer assim, ó. O valor que foi produzido na chamada da função, eu somo com 1 para depois atribuir a 10. Então, x vai ter o valor 11.
Então, isso é o conceito de função que retorna valor. É uma função que retorna inteiro, nesse caso. Posso fazer uma função similar às funções matemáticas, que vocês devem ter visto, função linear, função do primeiro grau, onde você passa um x, e aí a função do primeiro grau ela pode ser a vezes x mais b. Então, posso fazer assim, 10 vezes x menos 1. Agora, a função recebe um parâmetro, certo? Receber parâmetro é anterior a retornar valor, você já devia saber. Então, se eu passar o valor 2, o que é que ela vai calcular? 10 vezes o 2 dá 20. Menos 1, que dá 19. Deixa eu tirar isso aqui para não complicar. Quando eu chamar print hello passando o valor 2, x vai ser inicializada com o valor 2 e ele vai calcular 20 menos 1, vai dar 19. Aí ele volta para cá com o valor 19, carregando o valor 19, digamos assim. Atribui 19 a x e a gente vai imprimir o valor de x aqui. Tá aí, 19. Então, esse é o conceito de função que retorna valor. Certo? Para entender os exemplos de recursão, tem que entender esse assunto anterior. Como eu falei, né? No assunto anterior, bloqueio o entendimento dos assuntos posteriores. Entendeu? Função que retorna valor. Pronto, aí talvez isso tenha impedido você de entender recursão. Aí pega os vídeos de recursão, tenta entender. Apesar do seguinte, os casos de recursão que retornam valor, porque eu mostrei hoje uma função recursiva que não retorna valor. Para ser recursiva, basta a função chamar ela própria, retornando valor ou não retornando. Mas como na aula eu dei 2 exemplos, exponencial e fatorial, os dois retornavam valor, né? Então, acho que vale a pena rever agora. Entendeu a ideia? Então, a função que retorna valor, ela pode ser usada em qualquer contexto onde uma expressão pode ser usada. Ela pode ser usada direto aqui no printf. Aí vai chamar a função, gerar o valor, para depois usar o valor do printf. O printf não vai executar enquanto ele não primeiro executar essa. Então, ela vai ser executada primeiro, produz um valor, aí o valor é passado para printf, que é uma função que está dentro dessa biblioteca. A chamada de função que retorna valor pode ser usada no if. Eu posso fazer assim, if, quando eu chamar print hello, passando o valor 3, se o valor retornado for menor do que 25, aí eu faço o que é. Ela pode ser usada em qualquer contexto que use qualquer expressão. E ela tem o valor, digamos assim, de uma... Nessa expressão, ela é correspondente a um valor inteiro. Ela vai ser executada e vai produzir um valor inteiro. Então, é como se fosse uma variável inteira, como se fosse um valor inteiro, assim, literal. Mesmo contexto onde aparece inteiro literal, posso usar uma chamada de função que retorna inteiro. Mesmo contexto onde eu posso usar uma variável inteira, posso usar uma função que retorna valor inteiro. Pronto, é isso. Acho que é suficiente. Isso já explica todos os detalhes importantes de função que retorna valor. Deixa eu preparar vocês assim para essa semana. Não vai ter muito assunto novo, mas eu quero passar um projeto. Quero passar para vocês um trabalho de maior porte, assim, para vocês desenvolverem. E aí eu vou definir os detalhes. Quero que vocês façam em grupo, talvez em dupla. Aí, ao longo dessas próximas semanas, semana 7, 8, 9, eu quero ir conversando com vocês para ver se o projeto está progredindo. Eu peço que vocês se ajudem. Então, não, eu vou deixar vocês escolherem. Mas aí eu peço que não fique o
projeto só com os alunos fortes, tudo no mesmo grupo. Provavelmente vai ser dupla, certo? Eu vou ver dupla, no máximo trio, mas aí eu não quero que fique só com gente forte. Tem que trazer um aluno que está com mais dificuldade para você ir explicando, ajudando. E também, para o seu próprio bem, não se junte com outro que também está sabendo muito pouco. Certo? Se você está com dificuldade. Você já tem dificuldade, mas pode acontecer dos dois se ajudarem. Vai ter que ter alguns grupos assim. Eu acho que. E aí eu estou aqui para ajudar. E eu vou marcar reuniões regulares com todos os grupos para tirar as dúvidas particulares do grupo. Então eu passo os detalhes essa semana. E devo fazer um vídeo para continuar aquele projeto de um cadastro para uma clínica de saúde, de profissionais de saúde, mostrando como é que você pode inserir, como é que você pode usar struct, como é que você pode usar arquivo. Aí eu vou completar não, mas vou avançar naquele projeto. E pode servir de referência para vocês fazerem um projeto nessa linha. Mas eu vou deixar em aberto, você vai implementar o quê? Que aplicação? Vocês escolhem. Deixo em aberto. Pode discutir comigo a ideia. Certo? Então, esse vai ser o desafio, não para essa semana, mas para o restante da disciplina. Fazer um projetinho, um protótipozinho de uma aplicação, mas que já tenha funcionalidades, que funcione as operações, digamos, de cadastrar, consultar, remover, se for uma aplicação de cadastro. Se você quiser fazer um gamezinho, que já tem um básico ali, controlando um personagem, controlando uma nave, sei lá. Então, eu quero um protótipo funcional, mesmo que parcialmente funcional, até o fim da disciplina, valendo uma parte significativa da nota. Ok? Aí, em termos de assuntos, os assuntos que faltam nas próximas semanas são poucos. Mas a gente vai vendo aos poucos os assuntos que faltam. O fundamental para programar é você saber usar if else, criar função, criar variáveis, tipos de variáveis. Tudo isso eu já ensinei. E saber, e isso você vai aprendendo com o tempo, transformar uma ideia num código. Como é que eu faço para achar o maior valor de um array? Como é que eu faço para achar o maior valor de um array, o máximo de um array? Você pode pensar a ideia e depois transformar no código. Esse trabalho de elaborar um programa a partir só do problema é a parte mais difícil de programar. Os recursos vocês conhecem, mas a parte mais difícil tem um problema, como é que eu acho o maior valor de um array? E você vai transformar isso em código. Mais difícil ainda, como é que eu pego um array com valores inteiros fora de ordem e deixo ele ordenado do menor para o maior? Eu vou apresentar soluções para isso mais para frente, certo? Mas só para dizer, programar é mais difícil, a parte mais difícil é transformar a ideia em uma solução, um programa que resolve aquele problema, que faz aquela ideia. Isso vem com a prática. Recursos de ser o que precisa, vocês já sabem, quase tudo. Os recursos que precisa para fazer o projeto. A dificuldade vai ser transformar as ideias em código. Estarei junto para ajudar e divulgo mais detalhes ao longo dessa semana, certo?